nós já temos o prazer de estar recebendo aqui conosco neste momento o Dr. Roberto Leal Lobo e Silva Filho, que é o nosso palestrante de hoje, conforme anunciado. Conforme informei, eu tive a satisfação e o prazer de participar no COBENGE na semana passada, lá em Fortaleza, de uma mesa com o Dr. Roberto Leal, e o convidei naquele momento para ver a possibilidade de ele estar conosco aqui e não só reapresentar a sua palestra que foi feita naquela ocasião, mas também abrir um debate com os conselheiros sobre essa questão que hoje para o país ela é estratégica relativa à formação de engenheiros. O Dr. Roberto Leal Lobo Silva Filho, ele tem um instituto, Instituto Lobo, que trata exatamente de estatísticas relacionadas à área de educação, ciência e tecnologia aqui no Brasil. É um prazer, nós lhe concedemos então aqui um tempo de 40 minutos para a sua apresentação e pediríamos também uma atenção sua para algumas perguntas de plenário que pudesse abrir o debate então para alguns questionamentos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com esse assunto aí, um cenário tão ilustre, um local tão importante. E agradecer o convite e o interesse em reproduzir aqui o tema que eu preparei para apresentar numa mesa redonda com o Dr. Marco Túlio, que, aliás, fez uma palestra antes da minha. Foi um problema para poder superar, tentar encostar na qualidade apresentada, que foi muito interessante, muito desafiadora, E o que eu fiz, na verdade, nessa apresentação, foi tentar fazer um panorama, eu não entrei em detalhe, nem poderia pelo tempo, e traduzindo um pouco as preocupações de uma pessoa que é da área de ciência e tecnologia e que se preocupa com o país. Então, basicamente, essa foi a motivação dessa palestra. Essa preocupação acabou se transformando num estudo que nós fizemos sobre a situação da engenharia no Brasil, com dados que muitos conhecem, eu simplesmente vou tentar organizá-los de uma maneira, da minha forma, Claro que cada um tem o seu jeito de olhar. Então, meu jeito de olhar a engenharia e os problemas que o Brasil enfrenta hoje em relação ao seu próprio crescimento. E essa preocupação, no ano passado, resultou num artigo que eu enviei para a Folha de São Paulo, foi publicado em Tendências e Debates, sobre a questão da engenharia. No dia seguinte veio uma repercussão no editorial, não sei aqui de São Paulo se alguém chegou a ler essa matéria, mas a Folha de São Paulo replicou o assunto, E isso acabou se transformando num projeto que foi para a CAPES. A CAPES me chamou, o Jorge Guimarães me chamou, conversamos sobre o problema e sobre uma ideia que eu apresentei na ocasião, que já estava inclusive no artigo. Isso transformou num programa, foi montado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho apresentou um projeto de apoio à engenharia. É um pequeno apoio, é um pequeno projeto, é o início, talvez, de alguma coisa que demonstre a preocupação com a engenharia como uma política pública fundamental para o crescimento do país. Esse trabalho foi apresentado ao ministro da Educação. Pouco depois, houve um trabalho do IPEA dizendo que a situação não é bem assim, não é tão grave assim, calma lá, nós não estamos precisando tanto de engenheiro assim não, essas questões são mais circunstanciais do que de fundo. E aí eu fui obrigado a dar uma resposta ao IPEA, porque eu não concordei muito com os argumentos. Eu vou rapidamente apresentar aqui qual é a questão. E isso foi mais ou menos o que eu apresentei, as preocupações e, consequentemente, a partir das preocupações, algumas sugestões, que é o que eu vou fazer. Panorama e depois algumas sugestões do que eu acho que poderia ser feito em relação a esse problema, embora muita coisa seja feita. É só um pequeno vislumbre de algumas medidas que poderiam ser úteis. Então, eu vou começar
porque esses 40 minutos é tempo para correr. Então, Roberto, só informar o senhor também que nós fazemos a transmissão ao vivo, nós temos uma câmera que transmite, temos um acompanhamento médio em torno de 2.000 lideranças profissionais que acompanham essa plenária também. Então, o senhor está falando para um número relativamente grande de lideranças profissionais da engenharia em todo o país. Que bom, que bom. Deus me ajude. Muito bem. Então, eu começo falando um pouco de um modelo de crescimento, só para motivação, né? O modelo de crescimento é do Solow, né, que é um modelo famoso sobre a produção nacional, né, o volume de produção nacional, que essencialmente se baseia em duas equações. A função de produção nacional, em que a produção Y é função do capital e do trabalho, cada um deles elevado a uma exponencial, que a soma dos dois valores é 1. Né? K é capital, L é trabalho. Em geral, na maioria dos países, essa relação se ajustada ao produto nacional é da ordem de 0,4, no Brasil também é mais ou menos isso, mas isso é só para motivação, não estou aqui para nem discutir o modelo de Solow, é só para mostrar uma coisa, né? O capital se acumula segundo a produção, né? E menos primeiro tem uma taxa de poupança, quer dizer, da produção uma parte é poupança, né? Então a taxa de poupança e uma parte é depreciação do capital. Então esses dois fatores compensam, se contrapõem, né? Para ver se o capital vai crescer ou não vai crescer. E o L é a força de trabalho, né, do país. O que é importante aqui é o seguinte, é que quando se coloca tecnologia dentro do modelo de Solow, aparece um fator a mais, que é esse A de T, que é o crescimento do estoque de tecnologia. O crescimento do estoque de tecnologia afeta diretamente a produtividade por trabalhador. Então, é o que realmente faz com que a gente saia dos pontos de equilíbrio e faça um crescimento sustentável, um crescimento contínuo. Então, a tecnologia é o fator fundamental para que a gente rompa a estagnação de uma produtividade que vai chegar num ponto de equilíbrio, né? Num ponto fixo de equilíbrio. Então, só para isso, no fundo, é que eu trago esse modelo para dizer o seguinte: investimento via poupança e tecnologia são fatores essenciais para o crescimento econômico de uma nação. Poupança, fundamental, mas tecnologia também é. Os dois lados têm que estar funcionando bem para que o país tenha um crescimento saudável. Né? Então, aqui está o crescimento que se transformado em moedas, né? Se a gente ver. Para aumentar o PIB, Produto Interno Bruto por habitante, precisamos, portanto, investir e crescer tecnologicamente. E nós temos dois problemas, a poupança e a tecnologia no Brasil hoje. Apesar de nós estarmos crescendo, né, nós sabemos que os dois lados estão com problemas. Nós temos uma poupança que é relativamente pequena e temos uma tecnologia que se desenvolve muito na parte, às vezes, de processos, mas em produtos nós estamos precisando melhorar um pouco. Vamos passar por isso. O investimento exige poupança e mão de obra qualificada, ou seja, engenheiros. E aí eu trago um dado internacional. Para cada $1 milhão investido em novos projetos, é necessário um engenheiro a mais. Né? Então, se o PAC, por exemplo, ou Petrobras, ou minerações, prevê investimentos vultuosos, necessariamente nós vamos precisar formar muitos e muitos engenheiros. Né? Só para dar um exemplo, o PAC, se prevê um investimento de $250 bilhões, serão necessários 250 mil novos engenheiros, num período em que... Então, passa a ser uma restrição ao crescimento, à produção de engenheiros de boa qualidade formados para ajudar o desenvolvimento do país, para fazer com que o investimento resulte, né? É preciso que haja um fluxo de egressos que seja compatível com o crescimento que o país prevê.